nós temos a alegria de convidar as líderes do Ministério com Crianças da nova cidade, a tia Ju e a tia Mara. Então, fiquem com as perguntas. O que te motivou a começar a trabalhar com as crianças na igreja? Então, na verdade, quando eu comecei foi por uma necessidade. A igreja que eu fazia parte não tinha um ministério com crianças e aí nós começamos a nos movimentar entre as mães pela necessidade. Com o passar do tempo, Deus foi falando comigo, me mostrando a importância desse ministério, a urgência de falar do amor dele para as crianças, para que o quanto antes elas entendessem quem é Jesus, quem elas são sem Jesus, e pudessem haver arrependimento, conversão genuína. Então, foi assim que eu comecei no ministério, realmente não foi por um chamado ali imediato, foi por uma necessidade, e aos poucos Deus foi me mostrando que realmente era isso. E tem até uma situação que eu me converti com 15 anos, e eu sempre entendi que o meu chamado era para pregar, era mensagem, e teve um tempo que eu fiquei me questionando, mas o que eu vou fazer no ministério com crianças, trabalhar ali com criança, e o meu chamado, né? A gente tem muito isso de pensar nos adultos. E Jesus falou comigo que você vai continuar falando da minha palavra, você vai continuar ministrando, só que o público é outro. E aí isso me trouxe paz, me trouxe tranquilidade, e eu passei a amar cada vez mais o meu chamado de levar a palavra para as crianças e entender essa importância e urgência. Que conselho você daria para alguém que está começando agora? Eu diria para não esperar que vai ser tudo uma maravilha, tudo muito fácil. A pessoa tem que ter convicção realmente do que Deus preparou para ela, ter o entendimento de que Deus, ele que orienta, direciona, ele que atrai pessoas, ele faz tudo, a gente só se deixa ser um instrumento. Fazer o melhor, se dedicar, fazer com zelo, com temor, fazer a parte dela mesmo e atrair o máximo de pessoas, dar exemplo para que as pessoas possam ter a mesma visão, estar junto, na mesma visão, no mesmo propósito, mas tendo a certeza de que nem todo mundo é assim. E como os pais podem se envolver ou apoiar o Ministério Infantil? Discipulando seus filhos. A igreja ela tem muito pouco tempo com as crianças, os pais têm todo o tempo do mundo, então eles precisam ser intencionais nesse discipulado, tirar um tempo por dia, ser exemplo. Tem uma frase que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, que exemplo eles têm tido dentro de casa? As nossas casas precisam ser um ambiente de adoração, onde realmente Jesus é o centro e reina. É uma casa onde existe conversa, é uma casa onde existe reconhecimento de erro, perdão, tudo isso. Então, as crianças precisam viver a extensão da igreja em casa. E os pais precisam ajudar a gente nisso. Como Deus te direcionou a falar de Jesus para as crianças? Eu sempre gostei de trabalhar com crianças, eu sou professora, né, de formação. E há muito tempo atrás eu recebi uma palavra de que eu deveria amar muito as crianças porque elas são a menina dos olhos de Deus. Eu levei um tempo para entender isso. E quando eu cheguei aqui na nova cidade, Deus me direcionou para essa nova jornada. Como é a sensação de ver uma criança aceitando servir a Jesus? Eu fico muito feliz, é gratificante, né? É muito bom a gente ser canal de bênção na vida de uma criança, né? De ver uma criança sendo transformada, mas a gente entende também e depois disso a gente ainda tem que acompanhar essa criança, tem um discipulado, né? Tem todo um direcionamento na vida dela, não só do ministério, mas também a família. O que você faria se um dia alguém te dissesse algo negativo sobre você falar de Jesus para as crianças? Não me incomoda isso. Eu acho que quando você tem certeza do seu chamado, você só tem que obedecer. Obrigada. Venha conhecer o Ministério com Crianças da nova cidade. Aguardamos você. Vem!